Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quarta-feira do Sofá no programa Algo a Mais. E hoje o nosso tema é Eu escolhi não ser mãe. E eu estarei aqui com a consteladora sistêmica Fernanda e também com a Rosângela, que é a da Descomplicando Relações. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciar o nosso papo nessa manhã, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que fazem com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Objetivo Ambientes Planejados, aqui na Placidina de Araújo, em Nova Prata, bem próximo aos bombeiros, você vai encontrar uma esquina linda, com muitos móveis e decorações para a tua casa. Então, dá uma passadinha na Objetivo. O RP Mercados, no bairro São Cristóvão, sempre com horários especiais para te atender, de segunda a sábado até às 21 horas e domingos e feriados até às 20. A Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. A Lojas Beneduzzi, sempre vestindo de felicidade, e eu sempre aqui estou muito feliz por vestir Beneduzzi. Kiron Centro Cultural, um local onde você encontra cursos de línguas, reforço escolar e ensino superior Cruzeiro do Sul, e a Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Então, pessoal, gostaria de dar as minhas boas-vindas e o meu bom dia para as meninas que estão aqui comigo, Fernanda e a Rosângela. Bom dia. Sejam bem-vindas, gurias. Bom dia. Um prazer tê-las aqui novamente. E a Fer do Prana, que está toda sexta-feira aqui conosco, e a Rô da quarta-feira do Sofá, né, Rô? Sempre por aqui. A gente já bate cartão, né, Rô? É. Sim! É isso aí. E hoje com um tema super especial, porque quantas mulheres não se sentem chamadas a ser mãe? Então, a gente tem essa coisa que a gente nasceu, a gente cresceu ouvindo que nós precisamos namorar, casar, ter filhos, né? Estudar, namorar, casar, ter filhos. Parece que a gente tem todo regras já colocadas que a gente precisa seguir. E chega um momento que muitas mulheres, acabam não se sentindo chamadas a ser mãe, e a gente vai entender isso. A gente vai entender isso tanto na parte sistêmica, quanto daí na parte do casal, né? Como isso afeta diretamente na vida de casais que podem não ter tido esse acordo antes. Então, a gente, para poder falar um pouquinho sobre isso, as gurias vão estar com toda uma bagagem incrível aqui para estar falando. E para isso, gurias, gostaria que vocês se apresentassem ao pessoal de casa. Rosângela. Bom dia! Mais uma quarta-feira de sofá. E hoje um assunto que é polêmico, um assunto que precisa ser conversado, entender um pouco do visível, do invisível. E eu acredito que vai ser um abraço para muita mulher que vai acompanhar esse programa e que talvez está carregando uma bagagem muito pesada de culpa, de achar que está no lugar errado, que está fazendo a coisa errada. Então, é debater o assunto e mostrar vários lados dele para que os casais, para que as mulheres possam refletir sobre. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais que querem viver uma relação mais descomplicada. Maravilha, Rô. Fer. Então, eu estou Fernanda. A base do meu trabalho é o pensamento sistêmico, a constelação familiar. E falar da maternidade, falar da matéria, né, das naves que desembarcam pessoas na Terra. Quem vem com essa linda missão. E também ter o entendimento e poder passar um pouquinho da minha experiência, né? Eu sempre gosto de compartilhar que eu caí nessa vida para poder me entender. Que eu já não dava mais conta da Fernanda. Eu já não conseguia mais lidar comigo. E aí fui encontrando essas ferramentas que transformaram a minha vida, que se de alguma forma isso chegar e tocar o coração de alguém, meu coração vai ficar em paz. Maravilha. E, gurias, a gente precisa entender que eu sempre pensei que existia essa questão de escolher não ser mãe.
Então, Fer, dentro do pensamento sistêmico, existe o escolher não ser mãe? Porque existem mulheres que não conseguem ser mãe, por exemplo, biológicas, mas que elas têm todo aquele carinho, aquele apreço, elas gostariam de ser. Mas tem as que escolhem eu dizer, não, para mim, eu agradeço, para mim a minha vida é completa e feliz como estou vivendo. Como a gente pode ter esse entendimento, Fer? Tá bem, vamos lá. Então, vamos do princípio, tá? Depois eu entro na minha história. Quando a gente olha para o pensamento sistêmico, a terceira lei é a lei do dar e receber, tá? Então, tudo na Terra precisa ser pago. Tudo que eu vou contratar a Rô para me dar um suporte, eu preciso pagá-la. Eu vou comprar algo aqui na Terra, eu preciso pagar. Tudo precisa estar em equilíbrio, né? Quando acontece algo no casamento, precisa que seja feito algo do mesmo peso para que as pessoas sintam que foi dado um equilíbrio, tá? E aí, durante a minha formação em constelação familiar, quando a gente foi trabalhar, nossa, e dentro da constelação a gente faz inúmeras constelações dentro de um único tema para que a gente possa se conhecer, se perceber, vivenciar aquilo dentro da nossa alma. E aí, o meu mestre, meu primeiro mestre na constelação, Nelson, um beijo pro Nelson, ele disse assim, a única forma e a única coisa que nós não pagamos aqui na Terra é a vida que nos foi dada. A única forma de pagar a vida que nos foi dada é honrando pai e mãe enquanto estivermos na Terra e dando continuidade à vida. E eu pensei, pá, tô ferrada, não vou poder ser consteladora. Eu não vou poder ser consteladora, eu nunca quis ser mãe. Desde muito criança, uma das memórias mais remotas que eu tenho da minha mamãe, ela deu um bebezão. Ela comprou para mim e para Julie, né, um bebezão. Cara, que frustração. Eu disse, mãe, eu quero joguinho. Eu não quero, o que eu vou fazer com esse bebê? E a mãe, brincar de mamãe e filhinha, cuidar. Mãe, eu não quero cuidar. Eu só vou brincar se for da vizinha, que ela deixou aqui um pouquinho. Porque nunca foi um desejo, né? E aí, quando eu cheguei na constelação, eu já tinha estudado. Na época, eu já tinha feito o meu mapa astral, onde eu tinha o nódo lunar na casa Filhos e Netuno. Quem estiver ouvindo e estuda isso já entendeu. Que já tem uma predisposição genética, né? A gente já chega na Terra tendo a missão do que precisa viver. Já tinha feito a minha numerologia, que a Kelly já tinha me passado esses desafios, né? A missão, formar família. Então, e aí eu cheguei na constelação e eu disse, poxa, agora ferrou de vez, né? Aquilo que eu decidi, que era o que eu queria fazer, não vai dar. E aí foi aberta uma constelação para mim. E naquele dia eu pude me conectar ao porquê parecia ter sido uma escolha não ser mãe, né? Que depois, quando a Rô falar, a gente aborda melhor o assunto nesse sentido. Mas é tudo muito profundo. Se o Doug tiver aí o iceberg, para que a gente possa entender, o que Freud, ele fez uma analogia, falando que a nossa mente, ela funciona como um iceberg. Aquela pontinha que está para fora, lá em cima, é o que nós temos de consciência. Então, esse lugar aí da Fer, essa parte do meu personagem, dizia que não queria ser mãe e ficou chateada com o bonequinho que ganhou, certo? Esse inconsciente, que é 95% das nossas atitudes, 95% daquilo que a gente pensa e não pensa, que a gente acha e não acha, que a gente faz e não faz, gosta ou não gosta, é inconsciente. E esse inconsciente, muito obrigada, Doug, e esse inconsciente, que é quando a gente abre uma constelação familiar, a gente tem conexão a esse inconsciente. O meu inconsciente, o inconsciente do meu sistema. E aí, eu comecei a formar e entender de que forma eu poderia trabalhar a constelação. Bert Hellinger, que é o pai das constelações, ele nunca foi pai também, né? Ele foi padre até os 45 anos, depois dos 45 anos ele teve o primeiro casamento. No primeiro casamento não houve gestação. E a constelação familiar, ela tinha uma cara. Quando Bert Hellinger encontrou a Sophie Hellinger, que foi a segunda esposa dele, que já era mãe, porque a primeira esposa não era mãe, a constelação familiar ganhou o toque do amor verdadeiro. A constelação pegou um patamar e aí sim ela cresceu, porque ela conseguiu trazer aquele toque do maternar, né? Que só uma mãe, só quem tem uma criaturinha sua do seu lado e com o pior do seu companheiro,
e com o seu pior apresentado naquela criaturinha, é que a gente consegue perceber o que é a continuidade da vida, o que é um padrão repetitivo. Então, aí eu olhei, Bert Hellinger não foi pai? Então eu também vou poder ser uma consteladora. Então aí eu comecei a conectar a grandeza da dor das mulheres do meu sistema toda vez que estavam grávidas. Então, no mais profundo do meu inconsciente, que não é a da minha irmã, que é filha da mesma mãe, tem as mesmas avós, as mesmas bisas, porque ela traz outra lição kármica. Ela traz outro movimento para a vida dela. Quando eu pude conectar a dor que a minha mamãe teve cada vez que descobria uma gestação, a dor que a minha avó teve cada vez que descobria uma gestação, eu entendi que não ter filhos era dizer para ela, fiquem tranquilas, que por amor a vocês eu não passarei por isso. E que esse entendimento, ele é lindo, porque deixa muito mais leve, Fer. Deixa muito mais leve. E quando a gente compreende isso, só que aí temos um outro porém, né, Rosângela? Porque dentro dos casais, muitas vezes isso não é acordado, isso não fica tão claro. E a gente acaba tendo situações que podem vir a ser trazer brigas, enfim, e discussões intermináveis, porque você, por exemplo, um quer e outro não quer. Não quer, na realidade, é como então a Fernanda, ela colocou para nós, inconsciente dessa pessoa, alguma coisa tem que faz ela não querer. Talvez por ela diz, não, eu sou muito feliz como eu sou, eu não preciso de ser mãe. E aí a gente começa a compreender que essa pessoa não precisa ser mãe, mas talvez a pessoa que está junto queira ser pai. E como é que a gente pode entender essa situação, Rô? Todos os dias o invisível mal do visível. Para essa pessoa que está vivendo a situação e que talvez nunca tinha ouvido uma fala como a da Fernanda, é uma coisa muito nova. E essa pessoa estava atribuindo tudo que ela está vivendo nesse momento e a escolha dela a outras situações. O que são outras situações? Após o nascimento. Essa pessoa talvez justifique o fato de não querer ter um filho pelo fato de ter vivido uma infância muito difícil, de ter passado muito tempo distante da mãe, distante do pai na infância, crianças que se sentiram abandonadas, que se sentiram rejeitadas na infância. A mulher que hoje almeja crescer na carreira e que acredita que vai perder alguma coisa se escolher o caminho da maternidade. Mulheres que têm uma visão de, não por não gostar de criança, né? Porque muitas vezes quando se fala em não querer ser mãe, parece que a pessoa tem aversão a crianças, e não é nada disso. Hoje, cada vez mais grupos de mulheres que não querem ser mães estão crescendo, como, por exemplo, Child Free, Not Mother, né? Grupos que trazem uma voz a essas mulheres e falam, está tudo bem. Mas essa mulher, ela vai olhando, muitas vezes, para aquilo que está no nível consciente dela, as coisas que ela lembra que aconteceram e que trouxeram para ela uma decisão de não quero ser mãe. São inúmeras as razões. E aqui eu acredito que é muito uma decisão de fórum íntimo, né? A pessoa parar e avaliar, não quero. Só que a partir do momento que essa pessoa escolhe dividir a vida, Laura, o que eu entendo que é muito importante? Combinar. Relacionamentos precisam de acordos. E a partir do momento que as brigas começam e que o casal não se entende mais e que isso vira um motivo de atritos frequentes, geralmente está relacionado ao fato de que o casal não fez acordo sobre isso. Não quer dizer que no primeiro, no segundo encontro você já vai falar para a pessoa, olha, eu não quero ser mãe, ou não tenho esse desejo. Mas é importante que à medida que a relação vai se fortalecendo, o casal converse sobre isso. Porque eu já atendi vários casais em crise que estavam passando por uma situação assim e que algumas relações acabaram terminando, encerrando o ciclo, porque um tinha um desejo e o outro tinha outro desejo. Então, eu acredito que é muito importante avaliar, conversar com o parceiro ou com a parceira, mas é que os homens, quando eles falam, não quero ser pai, é muito mais aceito pela sociedade do que quando a mulher fala, né? Quando a mulher fala, as pessoas perguntam, que idade tu tem? Aí se a pessoa fala, tenho 22, 24, 25, não, o teu útero não tá chamando ainda, né? As pessoas falam muito, né, dessa questão de, vai chegar um momento que tu vai ter esse desejo. E às vezes o desejo nunca chega e tá tudo bem. Então, para essa mulher, o que eu sempre penso que é importante?
ela entender por que isso está acontecendo com ela, seja na constelação, seja na terapia, seja buscando autoconhecimento, para então ficar em paz com a sua decisão. Porque a partir do momento que a pessoa está em paz com a sua decisão e não tem mais dúvida sobre o que ela realmente quer, é mais fácil passar isso para o parceiro. E algumas mulheres ainda têm medo. Não faz muitos dias uma pessoa me perguntou no box de perguntas do Instagram que ela não consegue encontrar um namorado porque ela não quer ser mãe. Ela tem essa dificuldade, porque ela também não está num movimento de clareza tão grande. Ela diz que às vezes ela fala que não quer, mas depois ela fala que ela quer e daí ela fica em dúvida. E ela talvez não esteja tão em paz com essa decisão. Não é uma pessoa que eu conheço com profundidade para entender toda a história, mas dentro de uma relação, Laura, eu entendo que se eu vou dividir a vida com uma outra pessoa, se eu quero ter essa relação, eu preciso ser muito sincera sobre os meus desejos, sobre o que eu estou disposta, sobre o que eu não estou disposta, porque muitas vezes a pessoa fica ali em sofrimento naquela relação e isso vale para os dois lados. A mulher não quer ser mãe, o homem quer ser pai. E como vamos manter essa relação se nenhum dos dois está feliz ali? Ela porque se sente pressionada, ele porque sente que está abrindo mão de algo. Então, o que é combinado em uma relação nunca sai caro. Com certeza. E, Fernanda, dentro do que a Rô coloca aqui, que é a mais pura realidade, assim, onde existe sim um consentimento do casal e dizer, tudo bem, te conheço assim, sei que tu é assim e fechou. Que existe muito apego entre o casal e dizer, poxa, como é que eu vou deixar dele só porque? O só porque pra ti é uma coisa, e pra ele é por causa disso. Então, quando a gente pode... a explicação através da constelação foi linda. Eu acho que muita mulher deve ter compreendido um pouquinho o porquê que às vezes não tem esse desejo, que não tá tão claro o porquê. Mas a gente precisa compreender depois na vida no casal, Fer. Até porque cada constelação é uma. Essa é a minha história, o meu sistema, as mulheres da minha família. Claro. Vamos lá, seguindo o raciocínio da Rô. Imagine o seguinte. Nenhuma pessoa cruza o caminho da outra à toa. Vamos lá no Einstein. Deus não joga dados. Se eu me relaciono com esta pessoa, eu preciso dessa experiência. Senão, eu não teria cruzado meu caminho. São infinitas possibilidades. Por que justo esta pessoa, justo esta dinâmica, justo este movimento? Porque uma pessoa que vem e me fala isso. Por que com esta pessoa aflora este sentimento? Porque aqui na Terra tem algo que quando a gente vira essa chave, alivia. Ninguém coloca em nós algo que a gente não tenha. Ninguém tira de nós algo que a gente não tenha. Ninguém. Quando a gente percebe que algo que se aproxima, mostra algo meu, aflora uma parte minha, eu posso começar a me conhecer. E aí a Rô falou, quando a mulher chega numa certa idade, tu não vai ser mãe. Aí o homem, ninguém pergunta. Sim. Então vamos lá. Quando o homem diz que não quer ser pai, primeiro, para não ser pai, ele não vai poder ter ereção. Porque a vida começa no pai. Tem a moça que escreveu para a Rô e disse, eu quero ser mãe, eu preciso de um menino. Não é assim? A vida começa no pai. Então, conscientemente, a gente diz assim, que bonita, vou querer sair com ela. Que cara gato, vou querer pegar, certo? Essa é a pontinha do nosso iceberg. O que faz com que a gente ache aquele cara um gato, que a gente acha aquela mulher, é o inconsciente. Todos os homens e todas as mulheres nos quais nós fizemos amor na vida, trazem partes do nosso sistema que a gente precisa olhar. Tá? Então vamos continuar. A mulher tem uma idade e aí encontra na rua e diz assim, tá, e aí você não vai ter um filho? Vamos falar de mãe, mulher, maternidade. Maternidade é matéria, é terra, tem limitação. Nós, mulheres, já temos dentro do nosso aparelho reprodutivo o número de ovócitos, que um dia se tornarão óvulos para serem fecundados, ou todo mês nós vamos ovular, menstruar. A mulher é limitada. Ok? A energia yin, ela é limitada. A terra, ela é limitada. Certo? Então, nós temos uma idade para isso. Enquanto o yang,
que é o Pai Céu, ele é ilimitado. Quantos espermatozoides os meninos produzem em uma ejaculação? Não se sabe nem contar. Tem um número aproximado para isso. E enquanto eles tiverem ereção e produzirem espermatozoides, eles estarão ativos. Então a gente fala que o yin, a matéria, é o que tem limitação. É a energia do passado. É o redondo, é a mãe, é a matéria. Enquanto o pai, o invisível, o infinito, a força, o movimento, o pênis, o espermatozoide, ele é outra energia, ele é a energia yang. Então, se a mãe não vai desembarcar seres humanos na Terra, hoje a nossa sociedade e as crenças que são transgeracionais, olha assim, nossa. Aí o menino diz que não quer ser pai, mas ele tem uma ereção e vai lá e faz amor, porque para ser pai ou mãe, a gente precisa ter um óvulo, um espermatozoide e um ato de amor. Então, tudo isso quando a gente fala e a gente começa a perceber que é uma parte consciente daquilo. E existe toda uma parte inconsciente. Tem muitas mulheres que não querem ser mães. E aí, quando a Rô falou aquilo, fica pesado. Primeiro, elas estão em julgamento com a própria mãe. Quando eu olho para a maternidade e é pesado, eu julgo a minha mãe. E quando eu pude olhar e dizer assim, puxa, mas olha a mãe que a minha mãe foi, hein? Eu não quero isso aí para mim. Eu não tinha consciência disso. Eu não tinha consciência que eu não queria ter feito como a minha mamãe fez. Que eu não queria ter passado pelo que a minha mãe passou. Que eu não queria ter feito como a minha vovó fez. Então eu me considerava maior que elas. Então eu estava carregando um peso que não era meu. Tudo que acontece com a gente aqui na Terra, não importa o que seja. Quando tu tá no teu lugar, é leve. Não importa o que seja. Não importa se é um acidente trágico, não importa se é uma doença, não importa o que esteja acontecendo. Se tu estiver no teu lugar, tu dá conta daquela experiência. Porque a força criadora não deu nada aqui na Terra que a gente não precise experienciar e que a gente não possa carregar. Não é assim que fala na Igreja Católica? Cada um tem a cruz do tamanho que pode carregar. Se está muito pesado, não é teu. Então, Rô, pode ser, e aí vai no sentido dessa pessoa que te escreveu, que talvez esteja nos assistindo, que te acompanha, ela pode olhar de que lugar ela está olhando para isso. De que lugar ela está olhando a maternidade, porque aí ela pode estar olhando no lugar que a mamãe olhou. E a mamãe não soube dar conta daquilo. No lugar que a vovó olhou, e a vovó não soube dar conta daquilo. Por quê? Não sairemos da Terra sem viver tudo aquilo que julgamos nos nossos pais. Então, ter a experiência e eu poder ter olhado e ter dito assim, não, eu não vou fazer como minha mãe fez. Entende? Só que eram coisas que estavam no mais profundo do meu inconsciente, que precisavam de cura. Minha alma pedia socorro através do meu personagem. E é assim para todo mundo. Olha aí. Então, ter esse entendimento vale muito a pena, até porque a gente tem a questão de, a partir disso, ser leve, de uma forma leve, estar à procura de pessoas disponíveis dentro das minhas condições. E é isso aí. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial nesse momento, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, e a seguir nós voltamos com o programa Algo a Mais. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. As tendências, conforto e qualidade da coleção Outono e Inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade.
Toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, você acompanha o B-Night, esse que é o talk show da Conecta Mais TV. E nessa quinta tem um convidado especial que vai alegrar a sua noite. Sabe quem vai estar sentadinho no sofá do B-Night? O bom menino não faz pipi na cama, mas pode fazer nesse sofá aqui. Eu estou falando de Renato Rodrigues de Oliveira. O palhaço parafuso estará contando a sua história aqui nesse sofá. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Nesta quarta-feira, dia 7 de julho, no programa Mulheres, estaremos falando sobre Quem tem medo de envelhecer, com Michele Costela. Não perca! Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, hoje falando sobre Eu Não Escolhi Ser Mãe. E nós estamos aqui com a Fernanda Perezin, consteladora familiar, e com a Rosângela Matos, minha companheira das quartas-feiras do Sofá da Descomplicando Relações. E a gente está entendendo um pouquinho a partir da constelação sistêmica e a partir de terapias, quando a gente pensa em casais, quando a gente pensa em nós mesmos, quem tem as suas escolhas, enfim, e quando a gente pensa que essas escolhas elas interferem na vida do casal. E aí, se a gente não tem isso bem claro, como bem colocado no primeiro bloco, isso começa a gerar aquela interferência que não é saudável e não deixa os dois felizes. Rosângela, quando a gente entende que eu, por exemplo, não tenho esse chamado, e a gente já viu pela constelação que pode ser, por exemplo, mas cada um teria que fazer a sua para poder sim dizer, eu vejo desse lado. E depois também quero questionar se eu tenho essa posição e eu posso mudar ela. Então eu também quero ver sobre isso. Mas, Rô, dentro dessa questão, desse universo que tu deve atender muitos casais com essas questões, a gente tem como isso interfere, e a gente sabe, tu falaste, questão de acordos, mas o que mais a gente pode pontuar dentro da vivência de um casal e da vivência de uma pessoa que não é realmente clara com a outra pessoa? E também a partir das terapias, como tu vê a questão de mulheres que não querem ser, como elas procuram seus parceiros? Bom, eu vou trazer muito mais o lado do visível, né? O Claro. que a pessoa vê. Porque quando chega uma pessoa até mim, e às vezes não é nem o casal, às vezes é a mulher. Nesse momento eu tenho 2 ou 3 clientes que estão nesse dilema, quero ser mãe, não quero ser mãe, e o impacto disso na vida amorosa ou no relacionamento, Laura. Então vamos pensar da seguinte forma: a partir do momento que nós nascemos, que nós chegamos à Terra, nós começamos a fazer associações com diversas coisas. E até os nossos 5 anos acontece um processo de mielinização. Quando nós chegamos aqui, todo o nosso sistema ele está pronto, né? Todos os nossos neurônios, mas é como se faltasse um fio que vai proteger toda a nossa medula, né? Que é como se fosse uma capinha de mielina. E esse processo vai acontecendo até por volta dos 5 anos de idade. E em cada uma dessas etapas que nós vamos vivendo, nós vamos colhendo informações e vamos vivendo sensações básicas ou dores
que vão ser registradas no nosso sistema e depois nós vamos passar o resto da vida fugindo dessas dores. Só que muitas vezes nós vamos continuar vivendo essas dores de alguma forma. E essas dores, elas são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e troca ou traição, tá? Então imagine o seguinte, a partir do momento que uma criança chega aqui, a partir do momento que ela está no ventre materno, ela já começa a interagir com o mundo através da mãe. E é quando ela vai experimentar essa primeira sensação básica, que é a rejeição. Depois ela chega ao mundo e vem na fase da amamentação a dor do abandono. E assim, cada uma das etapas traz consigo uma dor e, por outro lado, vários recursos potentes. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Quando essa criança começa a interagir com o mundo, ela vai captando e vai se sentindo de diversas formas e vai entendendo e transformando tudo aquilo em crenças. Então, por exemplo, quando uma pessoa me fala, eu me sinto muito abandonada pela minha mãe, ou a minha mãe me abandonou. Geralmente não é eu me sinto, é minha mãe me abandonou muito ao longo da vida. E aí eu falo para a pessoa, vamos tentar mudar um pouquinho? Você se sentiu abandonada pela sua mãe, porque uma coisa é a pessoa fazer algo, outra coisa é você se sentir. E como que isso vai impactar para muitas mulheres no nível consciente? Ela vai pegar essa sensação e vai transformar em uma crença. Eu me senti, então, minha mãe me abandonou muito ao longo da vida e agora eu não quero ter um filho para abandonar. É o que elas trazem para mim no nível consciente. Eu sou uma pessoa que gosto muito do meu trabalho, eu não estou disposta a abrir mão do meu trabalho para ser mãe. Ou, o mundo já tem muita gente. Eu não quero trazer um filho ao mundo em momentos como esse, né? Um momento tão difícil para o mundo. São várias as questões. Eu não estou disposta a dividir o meu marido com uma criança. Né? São inúmeras as razões. E a pessoa traz muito essa coisa do consciente. A minha mãe ficava muito tempo fora quando eu era criança e eu me sentia muito sozinha. Os meus pais separaram quando eu era criança e eles ficavam me jogando de um lado para o outro e eu me sentia muito manipulada. A minha mãe falava muito mal do meu pai. Meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha por volta de 4, 5 anos e foi morar com outra. Meu pai traía minha mãe. Ele ia sair com outra mulher e me levava junto, me dava doces. Então, são inúmeras situações no nível consciente que a pessoa traz para justificar o porquê ela não quer a maternidade. Só que a partir do momento que essa pessoa não percebe muitas vezes, como a Fernanda falou, tem todo o inconsciente, né? E também tem tudo aquilo que a criança viveu e foi transformando em crenças, que podem ser sempre limitantes ou fortalecedoras, e nesse caso são muitas crenças limitantes, e a pessoa vai olhando para aquilo e justificando, quando na verdade às vezes é um desejo do ser, é uma questão que a pessoa não está aqui para isso, né? E tá tudo bem. Mas o que eu acho que é muito importante é a pessoa entender de onde vem tudo isso, por que tudo isso acontece com ela e sempre deixar muito claro para o outro. Então, se esse é o teu desejo, e não importa a razão, se você não está disponível para a maternidade porque você quer focar na tua carreira, ou porque você quer viajar, ou porque você acha que filho custa muito caro, não importa a razão. Se você não está disponível para isso, seja sempre muito franca com o teu parceiro. E se ele tem um desejo completamente diferente do seu, isso precisa ser alinhado, Laura, porque é muito sofrido para o casal. Quando um fica tentando convencer o outro da sua postura, ou da sua decisão, ou dos seus porquês. Então, eu acho que entender, descobrir as feridas que você carrega, auxilia muito, porque as pessoas não sabem dessas feridas, né? Elas só sabem como elas se sentem, mas elas não entendem muitas vezes que não tem culpados nessa história. Porque eu gosto muito de falar do seguinte lugar, né? Os nossos pais sempre fazem o melhor. E não é sobre o que eles fizeram muitas vezes, foi sobre aquilo que nós sentimos, do nosso lugar. Então, por exemplo, a partir do momento que eu julgo meu pai ou minha mãe, como a Fer falou, e aquilo acaba se voltando contra mim, também acontece que às vezes eu não tenho lugar no meu coração para isso, né? Para um amor pelos meus pais, honrar os meus pais. E eu já vi muitas mulheres mudando de ideia no processo. Quando elas começaram a descobrir as suas feridas, olhar para suas crenças, elas começaram a entender que dá para conciliar uma coisa e outra, que você não precisa ir do 8 ao 80, não precisa ir do céu ao inferno, e começaram a viver uma relação diferente às vezes também. Elas começaram a abrir mais um olhar para a maternidade, e por isso a importância do autoconhecimento.
Agora falando, eu lembrei de um caso de uma cliente que eu atendi há uns 4 anos, 3, 4 anos, e ela não queria maternidade, só que ela acabou passando por um divórcio, entrou numa outra relação, e quando ela começou a se sentir segura na relação, ela começou a ter desejo, ela começou a ter vontade, porque ela percebeu que aquela outra relação não dava a segurança que ela precisava, ela queria ter um parceiro do lado dela. Então, é importante olhar para o relacionamento, é importante se questionar, né? Mas se a mulher já tomou a decisão, é muito sobre assumir a sua escolha. E eu não consigo ver um casal vivendo bem, vivendo uma relação que realmente os dois estão inteiros um ali para o outro, se os desejos são muito diferentes. O casal precisa caminhar na mesma direção. Porque se você acorda, por exemplo, a mulher já decidiu no coração dela que não quer ser mãe, já decidiu tudo. Encontram com uma mulher grávida e o marido fala, já imaginou você grávida? E aí a mulher já se irrita com aquilo, já se estressa, já começa uma briga ali, e aí ela se sente desrespeitada no relacionamento, e ela tenta convencer o marido do ponto dela, ele não aceita. Então, Laura, para mim, em todas as relações que eu já atendi, eu não consigo ver isso funcionando de forma prática, porque às vezes a pessoa, agora a gente está trazendo várias visões, mas para a pessoa que está vivendo isso, não tem autoconhecimento, é muito sofrido. E o homem que abre mão disso também é sofrido para ele, né? Para os dois lados é sofrido. Então, eu acredito que viver uma relação, nós precisamos estar inteiros para ela. E não vamos conseguir fazer isso se nós precisamos abrir parte de quem nós somos. Seja a mulher que vai ter um filho porque o marido quer ter um filho, né? Não é pelo outro, precisa ser por mim, porque eu tenho esse desejo. Não é ser mãe porque quem é que vai me cuidar na velhice. Não, os filhos não vêm ao mundo com obrigação, com peso. Ai, no meu caso, que já tenho uma, né? E aí, quando vem a irmã da Renatinha, o irmão da Renatinha, não. Eu não vou ter um filho para Renata ter companhia no mundo. Os filhos não vêm com essa obrigação de terem uma relação boa também, né? Precisa ser porque é o meu desejo. Se não é o meu desejo, tá tudo bem também. Mas no casamento, no relacionamento, isso precisa ficar claro. Ah, mas como é que eu vou sair de uma relação só porque eu não quero ser mãe ou só porque ele quer ser pai? Esse é um motivo muito sério. É um desalinhamento muito grande. E se o casal não concordar, toda semana esse assunto vai voltar. Toda semana vai ser motivo de discussão. E aí vem a questão. Vale a pena viver uma relação assim? Cabe para essa pessoa ou para essas pessoas viver uma relação assim? Se não for para ser bom, no meu entendimento, não faz sentido manter a relação. Não tem um propósito maior para esse relacionamento. Então, o casal precisa estar alinhado. E assim como existem mulheres que não querem ser mães, existem homens que não querem ser pais. E tem muita gente no mundo, né? A partir do momento que tu encontra alguém alinhado com o mesmo objetivo que você, é leve, é gostoso, é boa a jornada. E dentro do entendimento da análise corporal, as mulheres que têm uma polaridade masculina muito alta, que são mulheres que têm a ferida emocional mais relacionada com traição ou troca, que são mulheres que viveram um triângulo com mãe e pai lá na infância, essas mulheres vão ter mais dificuldade pelo desejo da maternidade. São mulheres muito mais ligadas à carreira, são mulheres que gostam muito mais da competitividade do mundo masculino, são mulheres que são mais impacientes, mulheres que têm mais objetivas, muito mais focadas nelas e no mundo lá fora do que propriamente na maternidade. E é toda uma questão de entender, né? Quando a pessoa se entende, fica mais fácil ela conseguir avaliar. Isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz sentido para mim. Maravilha. E agora, Fer, vou te dar uma incumbência de explicar sobre a questão de se existe... a mulher, ela consegue talvez transformar esse entendimento que ela teve ao ver que, poxa, eu passei por isso, eu vi o que o meu consciente trouxe e eu tenho entendimento e talvez eu possa até mudar o que talvez foi pensado e eu digo, talvez eu vou fazer diferente. Não sei se existe isso. E também o lado de que o parceiro compreender, talvez fazer um estudo através do parceiro para que ele possa compreender essa mulher também. Então vamos lá. Aqui na Terra não tem nada que tenha sido colocado que não tenha cura. Senão não teria sentido. Se algo foi colocado aqui, seja que eu tenha uma crença religiosa, seja que eu tenha uma crença mais
conectada à razão, uma crença mais emocional, pensa o seguinte, essa força criadora que coloca as coisas aqui na Terra, para que teria criado isso? Para que dentro da Bíblia tem um trecho que fala que o ego nos afasta de Deus? Para que Deus teria criado o ego se ele não está a serviço do homem? Né? O ego é nosso conjunto de crenças, a nossa personalidade, o personagem que a minha alma se mostra na Terra. Então, partindo do pressuposto de que tudo que está na Terra está a serviço do homem, basta que a gente acesse isso, tá bem? Então, vamos lá. Imagina o seguinte, Doug, tem a imagem da gestante aí, por favor? Vamos lá. Antes, quando a Rô falou sobre a formação da coluna, enfim, vamos lá. O nosso inconsciente, ele começa diretamente na gestação da nossa avó materna. Então, essa mulher grávida aí é a nossa vovó materna. O bebezinho que a gente está vendo é a nossa mamãe. E aquele pontinho vermelho é o útero da nossa mamãe se formando dentro da nossa vovó. Tá bem? Então, vamos lá. Obrigada, Doug. Olha só. Todas as emoções que nós sentimos, tudo aquilo que eu sinto quando a Rô falou sobre me sentir abandonada, me sentir rejeitada, encontrei uma mulher grávida e o meu marido falou e eu já subi no porco-louco, né? Tudo isso que a gente sente fica fora do corpo. Então, hoje a neurociência fala que a mente humana está fora do corpo. Nós, espiritualistas, como somos livres, né? Já olhamos para chakras, para a aura há um certo tempo. Então, quando a ciência vem e fala, a gente pensa, opa, não era esquizofrenia, né? Era realmente uma conexão com o invisível. Então, vamos lá, vamos continuar. Estou aqui e me sinto feliz em estar conversando com a Rô, com a Laura, falando daquilo que eu gosto. Então, esse sentimento, esse sentir que a gente tem, sentimento é o nome que a gente dá para as emoções. Então, vamos lá. Toda vez em que eu produzo uma emoção, que eu tenho um sentimento, são produzidos vários neurotransmissores, certo? Esses neurotransmissores, eles estão na nossa corrente sanguínea. Cada uma das nossas glândulas endócrinas é como se elas funcionassem como um código de barras. Elas leem certos neurotransmissores, uns em demasia, uns em escassez. Então, imagine o seguinte, vamos lá. Lá na gestação da nossa vovó, todas as emoções que a nossa vovó teve durante a gestação estavam no sangue dela. O sangue da nossa vovó caía na nossa mamãe que estava no ventre. E o óvulo que o nosso papai vai fecundar, anos e anos depois, já tem toda essa informação. Então, a gente vai ter, conforme a gestação de uma vovó, e aí eu vou falar, minha vovó gestou a minha mamãe há 60 e quantos anos atrás? Então, como era a gestação de uma mulher há 60 anos atrás? E essa informação está em mim. O espermatozoide, ele é produzido na hora. E ele também está carregando toda aquela força de informação do masculino do sistema. Então, o nosso inconsciente, ele começa a se formar de uma forma direta, porque Bert Hellinger fala que o nosso inconsciente é o somatório de experiências de todos os nossos antepassados. Então, aquela informação que está ali naquele óvulo e que o espermatozoide vai se unir, e naquele exato momento, um só corpo, um só sangue, e chega o fruto daquela união, certo? Eu já vou ter uma predisposição, e aí, como a Rô falou, a gente vai na nossa primeira infância, formando nossa personalidade. Nós vivemos inconscientes até os 14 anos e meio. Freud, né? Ciência. Freud fala, nós vivemos inconsciente até os nossos 14 anos e meio. E aí, tu imagina, primeira fase, fase oral, vou descobrir o prazer da boca. Eu já tenho uma predisposição para olhar para isso. Só que a minha mamãe, como eu cheguei antes, eu nasci antes da minha mana, a forma com que ela me amamentou foi diferente de como ela amamentou a minha mana. A forma com que meu pai e a minha mãe fizeram amor para que eu chegasse na Terra foi diferente que a forma que a minha mãe e meu pai fizeram amor para que a minha mana chegasse na Terra. Era outra fase do casamento. Meu papai, o óvulo que estava dentro da minha vovó, que continuava lá na minha mamãe, continuava estando juntos. Por isso esse vínculo do irmão que a gente tem tão grande aqui na Terra, né?
Só que o espermatozoide do pai é produzido na hora, que está trazendo a outra metade do meu ser. Então, isso tudo é informação. Isso tudo já vai me dando uma predisposição com que olhos eu vou olhar para as coisas. Porque eu vou chegar numa fase diferente da vida de uma mãe, na fase diferente da vida do meu pai. Então, com um filho, o primeiro filho é de uma forma, com o segundo filho é de outra forma. Então, quando a gente olha e tá pesado, às vezes está fora da ordem, às vezes está tentando ser o filho na ordem que a gente não é. Então, daí a Rô falou sobre estar vinculada mais ao pai, as mulheres mais yang, né? Que muitas mulheres yang vêm de gestações gemelares, onde tinha um menino e uma menina dentro do ventre, e aí ela não sabe se ela é homem ou se ela é mulher. Muitas gestações, muitas mulheres que são mais yang, que querem o trabalho, elas podem ter um aborto masculino antes, e elas não entenderem que estão mulheres. Então, quando a gente fala da constelação, a gente entende o porquê se chega numa situação dessa quando a gestante passa. Entende? Porque a gente vai mexer lá na origem de onde isso chegou. Para que eu possa me entender. E como a Rô falou, quanto mais a gente se conhece, fica mais fácil de lidar. O que eu quero? O que eu espero? Se eu não sei o que eu espero, por que tu vai ter que me fazer feliz? Se nem eu sei o que me faz feliz, se eu nem sei o meu lugar no mundo, se eu não sei o que me cabe aqui, se eu nem sei o que eu vim fazer, por que aí tu agora que tá dizendo que eu tenho que ser mãe, porque tu quer ser um filho? Porque aí a gente fica terceirizando o negócio, fica com o outro. E pensa o seguinte, não tem uma folha que caia que não seja da vontade de Deus. Não tem uma pessoa que cruze o teu caminho que não tenha algo incrível para te ensinar. Não é sobre ela, é sobre ti. Toda pessoa que chegar, ela vai chegar e vai te ensinar sobre ti. E tu imagina o seguinte, que até 2 anos de idade, 2 anos, 48 horas do tempo do relógio, que é diferente do tempo do inconsciente, tá? Nós temos tempos diferentes e também isso foi Einstein que provou, né? A teoria da relatividade. Então, no tempo do inconsciente de um bebê, até 2 anos de idade, 48 horas longe da mãe, ele já criou a crença do abandono, que Bert Hellinger chamou de movimento interrompido em direção à mãe. Então, 48 horas, e qual mamãe que não saiu para trabalhar? Nós todos encarnados temos a crença do abandono. A gente só precisa saber de que forma. Eu tenho um prof maravilhoso, que fala, um beijo pro Luciano, onde ele estiver, que fala que todo mundo tem a crença do abandono, eu sei, eu preciso saber qual foi o gatilho que acionou isso. Né? Que quando a gente abre uma constelação, a gente consegue perceber aonde foi que aquilo me feriu, aonde foi que a minha alma se fragmentou. Maravilha. Gurias, temos muito mais para conversar. Eu gostaria só agora de dar um break para chamar o Thiago Zilli, que está no Estúdio 1, produzindo o nosso Expresso Meio-Dia. Bom dia, Thiago. Quais as informações para hoje? Muito bom dia, Laura. Muito bom dia, Fernanda. E um bom dia para Rosângela. Nos destaques do Expresso Meio-Dia da nossa próxima edição, aqui na região, foi liberada a lista dos países e dos grupos que vão participar da 17ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata. E eu conto para você quais são eles. Os destaques do estado do Rio Grande do Sul ficam por conta que o comandante do Exército está no estado hoje para inaugurar um trecho da BR-116 na metade sul, entregue pelas tropas do Exército Brasileiro. E tem novidade para os gremistas. Luiz Felipe Scolari, o Felipão, deve retornar à casa-mata da Arena do Grêmio para tocar o time e tirar ele aí da lanterna do Brasileirão. No Brasil, as informações são que a Petrobras publicou um novo reajuste, dessa vez sobre o gás natural, que vai subir 7%. E no mundo, a Comissão Europeia adverte o governo da Hungria para retificar uma lei sobre os direitos da comunidade LGBT. Tudo isso e muito mais você acompanha no Expresso Meio-Dia. Um ótimo programa para vocês, gurias. Muito obrigada, Thiago.
E agora nós vamos para um breve intervalo comercial e retornamos a seguir com o nosso papo dessa manhã, desta quarta do sofá. Eu não escolhi ser mãe, então fica conosco. Alguma coisa Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Voltamos com o programa Algo a Mais nesta quarta-feira do Sofá. Estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, com a Fernanda Perezin, lá do Prana. E estamos falando um pouquinho sobre toda essa situação que envolve o... A gente já compreendeu que não é escolher não ser mãe, mas que tem situações que nos levam a ter fazer essa opção. Então, bacana ter todo esse entendimento, tanto na parte que é mais a partir sistemicamente, falando de terapia e tudo mais, quanto na parte do dia a dia de um casal, né, Rô? E uma coisa que nos chama atenção quando a gente acaba falando sobre tu ter essa opção, talvez o parceiro não entender, e aí tu vai dizer, não, tudo bem, eu abro mão da minha opção e eu vou ser mãe. E, Rosângela, na prática, como isso pode acontecer? Porque tu já atendeu muitos casais, então relate sobre isso. Laura, eu acredito que a partir do momento que eu abro mão de algo que para mim é importante, no caso, não quero ser mãe, né? Não é meu desejo. E eu faço isso para agradar o outro, eu tô perdendo um pedaço da minha essência.
né? E não tem como eu ficar feliz a partir disso. Então, nenhuma dinâmica aqui vai funcionar. Se o homem não quer ser pai e ele vai ser pai para agradar essa mulher, em vários momentos essa mulher vai perceber o preço a ser pago por isso. Como, por exemplo, a criança nasce e o pai não tá nem aí pra criança, não tá nem aí. Porque eu já vi situações assim. Não, é que quando ele pegar no colo, ele vai se apaixonar. Né? Imagina o filho dele, como é que ele não vai amar? E às vezes ele ama, mas ele não tem uma proximidade com a criança. E isso magoa a mãe. Porque a mãe fica naquele desejo, naquela expectativa de que esse pai se apaixone e seja o pai perfeito, né? O pai parceiro, o pai amigão da criança. E às vezes isso não acontece. E aí essa mãe fica com uma frustração muito grande. E quando ela vai cobrar desse pai, muitas vezes ela escuta. Mas esse desejo foi teu, não foi meu. Eu só fiz isso porque você queria. E da mesma forma, essa mulher que tem o filho, porque o homem quer. E aí, qual o perigo disso, né? Porque se a mulher é o desejo dela, e não é o desejo do marido, mas ele aceita, se a relação acabar, essa mãe é que vai ficar mais tempo responsável por essa criança, porque geralmente é essa dinâmica, é a mãe que fica mais tempo com a criança. E se é o contrário? E se essa mãe, essa mulher que não queria ser mãe, ela aceita pelo parceiro ser mãe para não perdê-lo, e em algum momento esse ciclo se encerra e essa relação termina. Como é que essa mulher fica? Ela fica muito infeliz. Ela fica sentindo que a criança é um peso na vida dela. E muitas vezes ela não consegue dar o amor para essa criança que essa criança precisa ou atender às suas necessidades. Então, Laura, filho é uma decisão muito séria. Não é uma decisão... não pode ser uma decisão romantizada. A mulher, ela se realiza de diversas formas. E muito se fala que a mulher se realiza apenas na maternidade. E para algumas pessoas essa é uma verdade, para outras pessoas essa não é uma verdade. As pessoas, quando olham para uma mulher, já vem o questionamento, né, da gravidez, quando vai vir. A partir do casamento, então, já se fala no primeiro. Depois que tem o primeiro, se fala no segundo. E para algumas mulheres esse não é um desejo. Para mim, olhando pro visível, eu acredito que é muito importante a pessoa querer ter esse desejo, que ela realmente queira ser mãe, e ser mãe pelos motivos certos. O que é o motivo certo? É o teu desejo, que essa criança venha ao mundo, você está disposta a se disponibilizar para esse ser por muito tempo da tua vida, mas essa criança não pode vir ao mundo com obrigação. Não pode vir ao mundo com obrigação de ser companhia para o irmão, para a irmã. Não pode vir ao mundo para cuidar do pai e da mãe. Filhos não têm essa obrigação. Ah, Rô, mas como assim? Tu coloca um filho ao mundo, tu faz tudo por ele e depois ele não vai devolver isso para ti? Ele vai ter uma responsabilidade, ele pode fazer o melhor pelos pais, mas não é uma obrigação, não é um peso. O filho não pode vir ao mundo para salvar um casamento. Pelo contrário, as pesquisas mostram que 67% dos casais se afastam depois da maternidade. Então, o filho precisa vir porque é o desejo do casal. E se isso não está muito alinhado, a criança já nasce com peso, já nasce com uma obrigação. E isso é muito difícil, porque depois lá na frente existe um preço para essa criança também. E se o casal não está bem, para mim não é o momento de ter filho. Primeiro alinhem as coisas, depois ajustem a questão da maternidade. E sempre pensando que é necessário que seja o desejo de ambos, porque se um abrir mão do que quer pelo outro, a relação dificilmente vai... Não, a relação não vai funcionar. O que acontece é que muitos casais vão permanecer juntos por conta da sociedade, dos bens, da família, por vários motivos eles vão permanecer na relação, mas já não estão mais um para o outro como homem e mulher. E uma coisa que é muito interessante de falar e pontuar aqui é que quando, por exemplo, o marido não tem a vontade de ser pai e as pessoas te dizem, mas tu escolhe ser mãe ou não. Isso é uma traição. É uma traição muito séria. Porque depois essa pessoa, ela vai ver o que ela... Porque assim, há, em algumas situações, relatos de que o homem mudou a sua ideia. Isso é maravilhoso, mas não é sempre assim. Não é. E é isso que é muito triste, que a gente precisa... Quando um dos dois... Aqui a gente falou sobre
ser mãe, porque parece que impacta mais o não ser mãe do que o não ser pai. Quando a gente fala no geral, assim. Mas quando a gente percebe que, assim, é um desejo do pai não ser, do homem não ser pai, é uma traição quando que a pessoa vem a engravidar. E aí é uma situação, porque ela diz assim, não, mas ele vai amar. E é bem como tu colocaste, né, Rosângela? E isso gera um transtorno na vida. Não faz muito que eu atendi um divórcio assim, né? Eles tiveram um filho e alguns anos depois ele pediu divórcio. E imagina, no mundo dela desmoronou o mundo dela. E ele falou, não, mas eu já te dei o que tu queria. Tu queria um filho. Mas eu não queria o filho. Então, a dor dessa pessoa é muito profunda, Laura. E aí, essa mãe que vê o pai rejeitando o filho constantemente ou não querendo estar disponível. Porque, sim, a vida de uma pessoa muda quando ela escolhe ser mãe. Eu sou uma pessoa muito racional, né? Então, o que acontece? Você vai me falar assim, Rô, você é uma mãe de Instagram? Não, eu não sou. Eu sou uma mãe muito prática, muito objetiva. Eu dificulto um monte a vida da minha filha, mas eu amo ela muito, né? Mas eu não sou aquela pessoa, sabe, fofinha, aquela mãe super, né? Eu não romantizo a maternidade de forma nenhuma. A vida de uma mulher, ela muda muito depois da maternidade. Tem os prós e tem os contras. E é importante mostrar sempre os dois lados da moeda para que a pessoa tome a sua decisão. Só que você achar que um filho vai chegar e vai mudar o casamento para melhor, ou que ele vai chegar e vai te preencher de alguma forma, se você não está feliz, é muito difícil. Uma outra coisa que vem muito forte para os casais que escolhem não ter filhos, né? E o que vocês vão fazer só vocês dois? Laura, pensa só, se tu tá num casamento e tá tão ruim a ponto de que tu precisa arrumar uma coisa para se preocupar, né? No caso, um filho, um ser que tu vai, né, colocar teu tempo ali, teu dinheiro e tudo mais, para não olhar pro teu casamento, porque este casamento não está funcionando. As pessoas não enjoam uma da cara da outra, porque aquela relação precisa dos filhos. Não precisa. O casal pode viver de diversas formas a sua relação, se os dois não têm o desejo da maternidade, e tá tudo bem. A mulher sem o seu desejo da maternidade, o homem sem o seu desejo da paternidade, desde que seja de comum acordo. E é maravilhoso ser mãe? É maravilhoso, é incrível você ver um serzinho, como diz a Fer, com a sua pior parte, né? Porque é incrível, à medida que eles vão crescendo, né? A gente vê uns comportamentos e fala, Senhor, eu faço igual, né? Mas, por um outro lado, também é importante ponderar e avaliar. E a questão do ter consciência. Ah, bom, eu não quero. Então vai entender, de alguma forma, por que tu não quer. Que isso vai trazer muita leveza. Esteja firme no teu pensamento. Esteja firme no teu pensamento e entenda que ser adulta é tomar decisões difíceis. E que a partir do momento que tu faz uma escolha, tu ganha e tu perde. Quando tu fala sim para uma coisa, tu fala não para outra. E o contrário também é verdadeiro. Isso significa que quando tu fala não para maternidade e tu quer ter um homem ao teu lado, que o maior desejo dele é ser pai, talvez tu tenha que abrir mão dessa relação para que ambos possam ficar bem e seguir de uma forma diferente. Então, a vida adulta é assim, é sobre escolhas, e nós precisamos assumir essa postura, então, de mulher adulta, de assumir para o meu parceiro e não deixar expectativas. Porque, por exemplo, eu já atendi algumas situações assim. Eu falei pro meu marido que eu não, antes do casamento, que eu não queria, que eu pensava em não ser mãe, mas que talvez no meio do caminho mudasse de ideia. Esse talvez, ele abre brecha para uma expectativa. E aí vai se aproximando uma certa idade, o homem começa a pressionar. E aí vem, não, mas eu não te prometi. Eu não te prometi, mas eu deixei aquela expectativa. Então, o autoconhecimento também possibilita uma certeza maior de não, isso aqui realmente não me encaixa no meu mundo, eu não quero, e tá tudo bem. E entendendo isso, eu abro mão de uma coisa, eu abro mão de outra. Só que, será que existe o arrependimento de não ser mãe? Porque também tem isso. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu tenho muito medo de não ser mãe e me arrepender depois e não ter mais nada para fazer. Mas você também pode se arrepender de ser mãe. Os dois arrependimentos podem acontecer e você vai ter que lidar com eles, né? Como adulta, fazendo escolhas e lidando da melhor forma possível, sem peso, sem culpa, né? Mas sendo muito clara. Eu acho que precisa existir essa clareza para não existir traição do homem ou da mulher, porque já existiram casos, eu nunca atendi, mas eu já li relatos
Eu acompanho alguns grupos de mulheres que não querem ser mães, por exemplo, do parceiro furar a camisinha. Entendeu? O parceiro furar a camisinha e a mulher descobrir que estava grávida. Então, isso é uma traição muito séria, né? Muito séria. E a mulher, da mesma forma, induzir uma situação para ela engravidar, sabendo que o parceiro não tem esse desejo, também é uma traição. E aí a traição quebra o relacionamento, quebra a confiança, porque a partir disso, como vamos ter confiança um no outro? Então, mulheres, não façam isso. Sentem e alinhem com o parceiro. Precisa ser um desejo de ambos. Maravilha. E agora a gente tem o lado geral do maternar, né, Fernanda? Então vamos que lá. Agora a gente falou sobre todas essas questões que sim, né, a gente precisa pontuar porque dia a dia são questões que aparecem. É uma forma diferente de olhar, né? A gente não, quando olha para o pensamento sistêmico, não tem o faça ou não faça, o seja ou não seja. Sim. Né? Através do pensamento sistêmico, cada um vem para viver o que precisa viver. Então, quando a gente tem um entendimento de que, quando eu nasci, o posicionamento do céu, assim na terra como no céu, já tinha aquilo que eu vim para fazer e aquilo que eu vim para experienciar, isso vai estar conectado já ao meu propósito aqui na terra. Então, a gente também olha de uma forma diferente de como a Rô trabalha e tá tudo certo, né? E que bom, porque enquanto existir atrito, haverá a mudança. Enquanto existir atrito, nós poderemos evoluir. Dentro do pensamento sistêmico, nenhum filho nasce através dos portais errados. Ninguém chegou na Terra. Eu gosto de fazer uma brincadeirinha, né? Imagina Deus, como se Deus fosse um ser, assim, lixando a unha e dizendo, não tenho o que fazer, então aquela criatura vai furar a camisinha, eu vou mandar uma vida lá. Eu não trabalho com essa crença, não é algo que faça verdade no meu coração. E quanto mais estudo Bert Hellinger, gosto muito dos estudos de Freud, gosto muito da Bíblia, gosto de olhar para tudo de uma forma geral e poder encontrar a minha própria verdade. A vida é dada ou tirada aqui na Terra de uma forma incondicional. Se a vida chega naquele dia em que o companheiro da cliente da Rô furou a camisinha, no dia em que a cliente parou de tomar o anticoncepcional, Deus não joga dados. Aquela vida precisava chegar naquele momento, né? Porque quantas pessoas que param de tomar pílula e não engravidam? Quantas pessoas que vão na balada, tomam várias biras, né? Olha para aquela, que bonitinho. Faz amor na saída da festa e ali foi dada a vida. Um estupro é dada a vida. Quantas mulheres e casais que vão lá, fazem fertilização, tentam e a vida não chega. Então, quando a gente fala do pensamento sistêmico, nada aqui acontece por acaso. Tudo tem algo maior, tudo tem algo muito grandioso. Olha só como fica diferente. E tudo bem, é só para que a gente possa encontrar partes, fragmentos e entender qual é a verdade do meu coração. Quando o pai, o homem, o pênis, tá? Ele coloca a sementinha na mamãe, não é assim a história? Ele já cumpriu a missão dele. Quem quer que cuide, que leve na escola, que dê colo, é o ego. A alma já entendeu que aquele pai é o pai certo para a experiência na Terra. Se o pai colocar a sementinha na mamãe e ele morrer, ele já cumpriu a missão dele. Biologicamente, ele já deu o suficiente. Ele fez por aquela criança o que só ele poderia fazer. Olha que lindo. A mãe, enquanto isso, ela não pode morrer. Certo? Ela vai precisar de 9 meses para fazer o que o Yang pai, o rápido, fez em uma noite, em um momento. A mãe vai levar 9 meses para nutrir a vida. Tá? E aí, depois, sim, no dia em que a mãe deu à luz, no dia em que a gente desembarca na Terra, a mãe também pode morrer. Dá para alguém criar, pode fazer qualquer coisa. Ela já cumpriu a missão dela. Então, quando a gente fala, Rô, do pensamento sistêmico, a gente olha para esse lugar. Cada pai e cada mãe, do jeito que eles fizeram o suficiente, eu estou na Terra. Então, aí eu entro num outro lugar para olhar para o abandono,
para olhar para a rejeição. Porque eu entro num lugar de dizer assim, ok, assim como eu, em outra consciência, em outra dimensão, em outro plano, talvez a gente tenha feito um pacto, talvez a gente tenha... Allan Kardec fala muito dos ajustes que a gente vem fazer aqui na Terra. Eu escolhi e eles aceitaram ser meus portais na Terra. Porque quem é mãe e quem é pai sabe que quem conhece o nosso pior são os filhos. Nós, como filhos, conhecemos o pior dos nossos pais. Na rua, tem pessoas que não sabem aquilo que a gente viu dentro de casa. Então, quando esses pais escolhem ser nossos pais, eles aceitaram que a gente pudesse ver o pior deles. Então, dentro do pensamento sistêmico, esse tem que, ele não existe. Ele é solto, ele é livre. Cada um pode experienciar do seu jeito, do seu lugar, a leveza de estar dentro desse personagem. E antes, quando a Rô falou, tem que ver a pequenininha com aquilo, poxa, eu faço igual. Conhecerei os males dos pais nos filhos, da 4ª, 5ª geração. Saberei da árvore através do fruto. O filho não é mais mãe e mais pai. A mãe é yin, a mãe cocola, a mãe choca o ovo, a mãe nutre. O yang, o pai protege o clã. Entende? O pai é a força, a mãe é a nutrição. Então, o filho, ele é 50% cada um, mas cada um com a sua função. A mãe é a casa, a mãe acolhe, a mãe diz calma. Shhh. O pai diz, não, vamos, tem que fazer, te comprei uma bicicleta. E a mãe, ai, você tem que botar o capacete. Porque essa é a energia yin e a energia yang. E quando a gente consegue perceber, se eu, Fernanda, vim para a Terra mulher, eu vim aprender a ser mulher. Se eu vim para a Terra para ser mãe, eu vim aprender a ser mãe. Se eu vim para a Terra sendo pai, eu vim aprender a ser pai. Porque aí eu entro no fluxo do porquê eu nasci, na família que eu nasci, o que o meu corpo está falando, quais são a forma do meu cabelo, porque isso tudo veio através do barro que fez esse vaso. Autoconhecimento é olhar para os pais, para a história que eles tiveram, e aí tu começa a te encontrar e te entender. Ponto de vista sistêmico. É isso aí. Mas é muito legal porque a gente acaba pegando todos os lados e vendo o que nos faz mais verdade dentro de tudo isso. E a gente sabe que no momento que a gente se pega com alguns questionamentos que eles são realmente fortes e que ou vão fazer todo sentido para a nossa vida ou não, que é o fato de sermos pais ou sermos mãe, então a gente sabe que como mais ou menos olhando para a nossa vida, se for através do pensamento sistêmico, que é o que vai me deixar mais acalentada, ok, se eu vou ouvir o que a Rô fala, que realmente a gente precisa cuidar em algumas situações, porque isso, ela tem toda uma bagagem também. É porque elas são pontos de vista que se somam, isso, que entende? se somam. E isso aí, é como tu pensar, eu vou tomar um antidepressivo, mas aí eu não vou precisar da Rô para me ajudar com o casamento. Exato. Não, Exato. Tu vai ter o teu psiquiatra que vai te dar a medicação, tu vai fazer o acompanhamento através de uma ajuda das pessoas que trabalham com relacionamentos, tu vai ir fazer uma meditação, tu vai ter o padre, o pastor da tua igreja. Aqui na Terra, tudo está interligado. É como a gente pensar que o coração batendo não está interferindo no xixi que eu vou ir fazer. Tá tudo interligado. Nós somos a união de vários sistemas. Com certeza. E aí, pensando nisso, a gente começa a compreender um pouquinho mais sobre essas vontades que a gente tem, da onde elas vêm. E nessa questão hoje abordada sobre ser mãe, ser pai, ou não ser mãe e não ser pai. Então, é bacana ouvir os dois lados e também ter essa compreensão geral. Pessoal, eu gostaria de agradecê-las, meninas, Rô, Fer. Olha, um prazer ter vocês aqui. A gente sabe obrigada. É sempre um conteúdo muito gostoso passado dessa forma. E gostaria de agradecer você que está em casa, nos acompanhou pelo YouTube, pelo canal 8 da DIL TV e também a todos os nossos patrocinadores que fazem acontecer o nosso programa. Então, fiquem com o Expresso Meio-Dia e nos vemos amanhã às 10h30.